Aí eu conheci o tio Cacá e a tia Si. Aí chegou um dia, eu falei assim pra minha mãe: mãe, eu quero ler a Bíblia. Ela comprou, né, uma Bíblia de tamanho maior e mesmo assim eu não consegui enxergar. A Elaine teve uma gravidez meio corrida, do nada ela estava com a gravidez boa e de repente surgiu uma pecante no meio do caminho, né? E ela estava de 5 meses. Aí eu cheguei lá, eu tive aquela notícia bombástica, né? Falou assim: olha, a gente vai estar levando a sua esposa para fazer cirurgia para tirar porque a criança está em óbito. Aí o senhor tem que assinar um papel, um termo, eu peguei, fui lá e assinei esse termo, né? Aí eu fiquei esperando, né? E aí Deus tem um propósito da vida da Bela que é maravilhoso, né? Ele já começa por aí. Você chega lá sabendo que ia ser um óbito, que já estava mal, ia tirar o óbito, para salvar a mãe. Aí de repente eu sentado assim, passam médicas e as enfermeiras com ela no colo, com 630 gramas. Desse tamanhinho, bem pequenininha mesmo, menos que uma Barbie, né? Aí levou a gente, mandou descer lá pro centro lá de recuperação, né, de crianças, né, da UTI, de Natal, desci, aí a médica já chegou. Se você tem uma crença, você já pode começar a buscar essa sua crença, porque se ela passar dessa noite, ela não passa dessa noite. Cheguei na cubadeira, peguei e falei tem um versículo que eu nunca tinha conseguido escutar isso aí, e há pouco tempo eu vou escutar que estava em Jó. Aí eu cheguei e falei: Senhor dá vida, Senhor tira a vida. Se for para deixar essa menina, deixa perfeita. O que o Senhor fizer está feito, mas traga a vida para esse menino. Eu deixava a Elaine 9 horas da manhã lá na UTI, ela saía 9 horas da noite. Eu vinha trabalhar, ela ficava ali. Essa menina pegou 3 bactérias de inchar o corpo. Teve descolamento de retina porque ela era muito novinha e descolou a retina dela, por isso que ela teve isso aí. O óculos era de 23 graus e a Nena enxergando só 5%. E ela fazendo tudo isso aí, você nem percebe que ela não enxerga, porque ela faz aquele mapeamento da região, né? Então ela já sabe que tem tudo aqui em casa. E ela ganha óculos. A gente nunca imaginou que ia ganhar, porque é caro o óculos dela. Sabe quanto custa um óculos para ela? R$5.000. Qualquer coisa que é adaptado para ela é uma grana. E da Bíblia, ela queria ler a Bíblia. Não tem, vai, pai, cadê a Bíblia? Que negócio da escola. Eu faço todos os cadernos dela, de tezinha grande, adaptado. Então nós compramos, graças a Deus, Deus ajudou a gente a comprar uma coordenadora. A gente compra sulfite. Compramos uma impressora para poder imprimir as folhas. Esse é mais um presente que a Bela recebeu de Deus, que é essa Bíblia maravilhosa que ela vai... Você pode ver a posição dela aqui, ela fica doida para ler a Bíblia. A Bíblia que eu li para ela é letra grande. Porque aquela partinha redondinha é que atrapalha a visão dela, porque ela te enxerga você assim, ó. Só esse buraquinho aqui. Então ela não tem essa parte todinha desse campo todinho aqui. Então ela lê como se estivesse dentro de uma lupa. Se você pegar uma lupa ou um conezinho, você tenta ler aquilo ali com o conezinho assim, bem miudinho, embaçado. É embaçado ainda. Nós somos responsáveis pelo projeto CRI, que é o Ministério Infantil da Igreja Cristo Salva, Ministério Chucasso. E a gente conhece a Bela desde que ela nasceu. Na verdade, a irmã dela já ficava com a gente no projeto CRI, orava por uma irmãzinha, a gente ficou sabendo da irmãzinha que estava vindo, e aí conhecemos a Anabela desde que ela nasceu. Então ela está com a gente já há muito tempo já, né? Nessa sala as crianças ganham uma Bíblia de presente. E aí a gente foi atrás de uma Bíblia que ela conseguisse ler. E aí eu fiz uma pesquisa e aí eu encontrei o site da Sociedade Bíblica, mandei uma mensagem e aí já me encaminharam para falar com a Janete. E aí a gente começou a conversar e deu certo. A gente só tem a agradecer a Deus. Glória a Deus pela Sociedade Bíblica, glória a Deus porque essa oportunidade apareceu, porque
se nós já não sentimos cuidados pelo que Deus está fazendo para ela, imagina ela. Então a gente só tem a agradecer mesmo. Essa Bíblia aqui vai me ajudar muito no projeto Interligado. E também eu queria, mas eu já até tinha esquecido disso. Aí, né, vocês chegaram aqui e fizeram essa surpresa. E aí, gente, estão acordados ou não? Uau, vocês são demais. Pessoal, a número 6, tá? Apresentação número 6 lá atrás para mim seria ótimo. O painel foi muito interessante. A gente ouviu a Ana Paula aí, a diretora da escola e o pastor. E muito interessante o que eles falaram. Veio umas perguntas aqui, pessoal. Vamos responder essas perguntas. E algumas estão relacionadas até ao que foi discutido no nosso painel aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Uma é assim: nas diferentes regiões do Brasil, nós temos dialetos, ou existem sinais para expressões de dialetos. Tem mais uma aí. Valeu, irmão, obrigado. Então, deixa eu só explicar, gente. A Libras é Libras, tá? A gente não fala dialeto, porque o dialeto não é necessariamente uma língua. Existem dialetos orais, né, de lugares e tal, mas sempre um dialeto acaba sendo uma língua, né, de certa forma. Mas a Libras não tem dialetos. Até eu estava falando com as intérpretes, né? Então, como é que a gente sinaliza dialetos, né? Você pode sinalizar variações, isso aqui é variações em regiões, né? Variações em regiões, ou diferenças em regiões. Isso aqui são regiões, lugares, né? Mas não existe um sinal específico para dialeto, né? Seriam variações, mas é a mesma língua, é a Libras. De repente, como eu falei para vocês, alguém faz o sinal de pessoa assim, e alguém vai fazer pessoa assim, ou assim, né? Está vendo? Ela está fazendo lá também. É pessoas, são variações, mas não é que é um dialeto. É uma maneira diferente, né, de falar a mesma coisa, só com uma outra linguagem de sinais. Mas essa é a pergunta que foi feita. Vamos ver uma outra aqui. Ok. Deixa eu ver essa aqui. Não, essa aqui eu quero ler depois. Tarará. Uma vez me perguntaram, se Deus é perfeito, por que nós, pessoas, não somos perfeitos? Por que fez nós, pessoas, não perfeitas? Pois se ele é perfeito, deveria ter feito coisas perfeitas, que no caso acho que estava falando do nosso livre-arbítrio. Poderia me responder? Isso também se encaixa nas pessoas com deficiência. Ainda não entendi o motivo de algumas pessoas nascerem com alguma deficiência, sendo que nem todas deixam de ser deficientes, eu acho que é isso que ele quis dizer. Se Deus é perfeito, por que Deus fez as pessoas não perfeitas? A pergunta é, se você prestou atenção ontem no que eu falei, Deus fez todas as coisas perfeitas. A criação de Deus é perfeita. No Antigo Testamento, no começo, Gênesis 1, 2 e até 3. Cada dia que Deus fez uma coisa, Deus olhava e Ele dizia, como é bom, tudo é perfeito. A imperfeição acontece quando o pecado entra no mundo. Aqui eu vou falar como pastor, como teólogo, assim, ó, se você não acredita na Escritura, não tem como responder essa pergunta. Você está entendendo? Eu estou respondendo da perspectiva bíblica. Da perspectiva bíblica, Deus fez tudo perfeito. E o pecado trouxe ao mundo a imperfeição. E desde que o pecado entrou no mundo, Paulo fala sobre isso,
através de um homem entrou o pecado no mundo, através do outro homem entrará a salvação. Ele está falando de quem? Através de Adão entrou o pecado, através do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus, entra a salvação. Então Deus fez as coisas perfeitas. Nós, os seres humanos, é que trouxemos, junto com a colaboração do senhor diabo, complicamos a coisa. Então, a resposta seguinte é: Deus fez as coisas perfeitas. Deveria ter feito coisas perfeitas, que no caso acho que estava falando do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, isso aqui vai dar uma discussão teológica sobre isso, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu vou falar rapidamente. O livre-arbítrio é quando você tem o poder de decidir entre uma coisa e outra, tá? Só que do ponto de vista teológico, o nosso livre-arbítrio é sempre para o mal. Aí eu não vou entrar no problema teológico, porque muita gente fala assim, olha, uma expressão que a gente usa, eu me tornei cristão, eu me salvei, por exemplo, a gente fala assim, ou fui salvo, né? É uma escolha minha. E aí as pessoas pensam que é o livre-arbítrio, eu escolho ser cristão, eu não escolho ser cristão. Aí vão ter diferenças de igrejas, tá? A igreja luterana, ela tem um entendimento, e muitas igrejas cristãs têm esse mesmo entendimento, que a salvação é por graça. A salvação é dada por Deus para nós. Vocês lembram da história do Nicodemos, quando ele veio falar com Jesus? Vamos voltar, ali está falando exatamente disso aqui, ó. O Nicodemos chegou de noite, você sabe por quê? Porque ele era um fariseu, ele não queria que ninguém soubesse que ele veio falar com Jesus, porque ele era um fariseu. Eles começam a conversar, ele diz assim para Jesus, Jesus, né, tu é o mestre e tal. Então um pouco ele chega nessa conversa assim, Jesus fala assim, Nicodemos, você é carne. Você é carne. E a carne não entende das coisas do Espírito. As coisas do Espírito falam por Espírito, as coisas da carne falam para a carne. Você precisa nascer de novo. Jesus fala para Nicodemos. Aí Nicodemos fala, como é que é o negócio? Você está brincando, né, Jesus? Porque olha o meu tamanhão. Quer dizer, ele entendeu literalmente que ele tinha que entrar de novo dentro da mãe dele. Se eu fizer isso, eu mato a minha mãe. Né? Ele entendeu literalmente isso, gente. É isso que ele entendeu. Você nascer de novo, como é? Eu vou entrar dentro da minha mãe? Como é que é esse negócio? Mas é isso, olha o diálogo lá, lê o texto bíblico. Aí Jesus fala, Nicodemos, tu é um rapaz bastante inteligente, tu conhece a tradição da igreja. Eu não estou falando, ou a tradição que você aprendeu na sinagoga, eu estou falando que você tem que nascer do Espírito. Aí Jesus conta uma ilustração, Jesus fala assim para ele, Nicodemos, de vez em quando passa vento por aí, não passa? Como é que você sabe que o vento passou por aí? Vocês já perceberam isso? Jesus fala assim, olha, o Espírito de Deus vem e passa, e você tem que nascer pelo Espírito. O Espírito vem e vai. O que Jesus quer dizer com isso, que o Espírito vem e vai? Que eu não tenho controle do Espírito. Ele fala, o Espírito é que nem o vento. A palavra Espírito em hebraico é ruach. Em grego é pneuma. Aí vem a palavra pneumático. O que é um pneumático? É um negócio cheio de ar. A gente usa um monte de palavra no nosso português que é de origem grega, latim, né? Então, o que é um pneumático? Lembra que a gente fala pneu, é reduzido de pneumático. Porque a palavra pneumatos, em grego, é espírito. Espírito é que nem o vento, é o sopro. Então, Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. O vento vai e vem, assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Vamos voltar à pergunta do rapaz. Ele fala assim, a gente não tem livre-arbítrio? Não, tu não tem livre-arbítrio, porque tu não controla o Espírito. O Espírito vem, o Espírito vai, e quando ele vem e vai, é ele que traz a salvação para a gente. Porque a carne só decide sobre coisas da carne. Ele falou isso para Nicodemos. Agora, o Espírito fala de coisas do Espírito. Para você falar do Espírito, o Espírito primeiro tem que estar aonde? Em você. Então, eu não tenho escolha em relação a Deus. O livre-arbítrio, nós temos decisão de escolha. Quer ver? Eu quero comer banana, eu vou comer laranja hoje. Não, eu vou comer banana. Eu estou escolhendo. Isso é livre-arbítrio também.
Só que a natureza humana nossa, se nós como seres humanos, porque nós nascemos em pecado, se eu vou escolher, gente, eu vou sempre escolher uma coisa que me beneficia ou que é para o mal. A minha relação com Deus vai ser sempre uma relação distorcida, porque eu não sou perfeito, eu sou pecador. Então, eu não tenho livre-arbítrio de dizer para Deus, agora vem aqui e me salva. Não é assim que acontece isso. Muita gente ensina dessa forma e pensa sobre isso. Mas eu leio o texto bíblico, eu não vejo isso no texto de João 3. Quando Deus está falando com Nicodemos, Jesus está falando com Nicodemos, ele fala, você não tem controle do Espírito, ele vem e vai, e você só sabe que o vento passou, por quê? Como é que você sabe que teve uma tempestade na sua vizinhança, passou um vento louco? Como é que você sabe? A devastação, tem árvore de cabeça para baixo, tem casa sem telhado, você não estava ali. 2 dias depois você passa, rapaz, mas tinha um ventão aqui, hein? É isso que acontece quem é nascido do Espírito, está vendo? Rapaz, mas você era um bichinho danado, hein? Mas agora você mudou, você é cristão. Está vendo? O Espírito de Deus passou, mudou o cara. É isso que Jesus está falando nesse texto. Por natureza humana, nós não temos uma decisão de escolher para Deus. A gente pensa que tem, mas na verdade a gente não tem. Quando você fala assim, eu creio em Jesus, sabe por quê? É porque o Espírito colocou isso no seu coração. O Espírito vem e vai, e ele dá para você o nascimento do Espírito. Aí Paulo fala, ninguém pode discernir as coisas do Espírito, se o Espírito não estiver nele. No momento que o Espírito de Deus está em mim, o que significa? Eu não sou mais só carnal, eu tenho a graça de Deus, eu tenho o Espírito dele, eu sou cristão. Esse é um negócio muito interessante, é bíblico. Daria um debate teológico, eu não vou entrar no assunto, mas essa é a forma que eu vejo a ação do Espírito e eu vejo o livre-arbítrio. Todavia, depois que eu estou na fé em Cristo, agora a história é diferente. Por quê? Porque agora eu conheço a minha carne, conheço o mal, mas eu também conheço a vontade de Deus revelada para mim em Jesus. E aí sim agora eu tenho um livre-arbítrio, de decidir entre o bem e o mal, porque agora eu sei o que é o bem. Porque antes, eu só sabia o que era o mal, pela minha natureza. Vocês vão falar assim, não, mas a gente não só fala as coisas boas, a gente é gente boa. Gente, a gente não é gente boa. A gente vive num contexto que acaba nos tornando bem. Coloca um monte de criancinha brincando no playground, lá fora a gente não fala playground aqui, né? Lá, como é que é? No parquinho. Bota um monte de criança assim, de 4, 5 anos brincando no parquinho. E vocês vão ver que eles são os anjinhos. O que acontece? Deixa ele sozinho lá um pouco. Dá um pouco, já chutou o outro, roubou a bola de um, mas eles são tão queridos, eles são os anjinhos, uma ova. Se deixar, eles vão se matar lá. Essa é a nossa natureza humana, gente. Acho que foi a Ana Paula que falou, né? A gente sai da igreja. Gente, eu sei como eu sou. Eu gosto muito do Pedro, porque eu sou meio parecido com o Pedro. Eu sou um cara invocado às vezes. Né? Então, por exemplo, uma forma para mim me controlar, eu não jamais poderia dirigir em São Paulo, gente. Não vou falar, Deus não quer essa palavra. Eu não dirigia em São Paulo. Ontem eu passei com o pastor Elinho e falei, gente, eu não ia dirigir aqui. Eu já tinha matado um, sido morto, brigado. Esse cara do cara cortar na minha frente para lá e para cá, gente, isso não funciona para mim. Eu estou muito mal acostumado, porque nos Estados Unidos também tem maluco lá, mas a coisa é diferente. Mas eu sei como é que eu sou. Então, gente, você sabe que você tem o Bluetooth, né, que você pode falar no telefone. Quando eu era pastor, eu ia dirigir lá em San Antônio, que a vida é calminha, mas já é maluco o tráfico às vezes. Eu tinha uma listinha de pessoas, eu falava para o meu telefone, liga para fulano. Então, no carro, gente, para mim me controlar, eu estava orando o tempo todo com alguém. O pessoal não sabe que eu estava no carro. Eu já achava que estava no meu escritório. Eu falei, ei Maria, tu estava doente, né? É o que é o pastor, estou ligando para orar com você. Posso orar? Ela, pastor, pode. Eu estou dirigindo, estou orando, porque se eu estou orando, eu não estou xingando ninguém, entendeu? Então, é uma técnica para mim me controlar. Quer dizer, você tem que saber quem você é. Eu não sou um cara muito querido, não. Quer dizer, eu posso ser, mas não pisa no meu calo. Aí a gente vai ficar meio bravo. Essa é a minha natureza. Eu não estou sendo... Eu sou o que eu sou. Estou sendo sincero com vocês. Agora, eu sei que isso não é uma atitude que Deus quer. Você está entendendo? Agora vem o negócio do Espírito. Ó. Eu tenho a escolha de parar o carro e dar um tiro no cara e brigar com ele, ou eu tenho a escolha de fazer o quê? Não vou fazer isso. Eu sou do Espírito, eu vou viver de acordo com o amor de Deus. Essa é o livre-arbítrio agora. Eu vivo entre esses dois mundos. Ó. Eu vivo entre o mundo do mal, porque eu sou carnal, e vivo entre o mundo do Espírito, porque eu estou em Cristo.
E quanto mais eu estou perto da Escritura, mais em Cristo eu estarei. Quanto mais eu me afasto dele, mais na carne eu estou. No mundo eu estou, porque a minha carne, ela não vai sair de mim até eu morrer. Por isso que é muito perigoso também começar a medir quanto que é a minha espiritualidade. Nós somos na Bíblia só fala de duas coisas, gente. A Bíblia só fala de pecador ou de santo em Cristo. Só duas coisas. A Bíblia não fala a categoria de cristão. Nós é que temos a mania de medir as pessoas. Deus não faz isso. Deus fala, você é meu filho ou você não é meu filho. Você é minha filha ou você não é minha filha. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso é a nossa vida, gente. Você está em Deus ou você não está em Deus. Quando eu estou em Deus, eu vou viver nessa luta com Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 7. O apóstolo Paulo está falando exatamente disso que eu estou falando para vocês aqui. O apóstolo Paulo fala assim, o bem que eu faço, esse não faço. E o mal que eu não faço, eu continuo fazendo. Que maldito desgraçado homem que sou. Praticamente essa é o que ele está falando. Aí ele fala assim, graças a Deus que me dá vitória por intermédio de quem? Do próprio Paulo? Não, por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 7 é a vida do cristão diariamente. O cristão sabe o que ele tem que fazer e ele não faz. Ele acaba fazendo aquilo que ele não devia fazer. E essa é a luta de vocês. Se vocês querem uma palavra de consolo para mim, nunca vai acabar em vocês. Sabe quando vai acabar? Quando vocês estiverem no caixão mortinho. Aí acabou, porque eu morri. Até lá, a nossa luta vai ser exatamente o que Paulo fala em Romanos 7. E isso também é na igreja com relação a pessoas com deficiência. A gente quer que eles venham, de repente fala assim, o que eles estão fazendo aqui? Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, gente, essa aqui é a minha resposta para isso. Se gostou ou não gostou, desculpe, mas estou sendo sincero com isso aqui, tá? Mas essa é a minha opinião sobre isso. Uma outra pergunta que tem aqui, rapidamente, veja como é importante o intérprete, está falando dos surdos. Eu vi que um surdo só vai à igreja quando sabe que tem um intérprete lá. Agora, quantas igrejas possuem, ou quando será o despertar para atender essas pessoas? Ele está dizendo assim, olha, se precisa ter intérprete na igreja, quando que isso vai acontecer na igreja? Vai depender de você e da sua igreja, obviamente. Ela acabou de falar no círculo de conversa que se o surdo sabe que vai ter um intérprete, vai favorecer ele aí na igreja. Mas vou dizer para vocês com toda sinceridade, alguém que trabalhou com surdos 20 e poucos anos, nem sempre eles vão na igreja sabendo que tem um intérprete na igreja. Tem mais do que isso, não é só ter um intérprete lá, tem que ter todo o ministério com eles para trazer eles lá também. Obviamente que abre a porta, mas não é tudo, tá? Então essa é uma resposta a essa pergunta. Essa aqui eu já respondi, tem mais duas aqui, eu quero responder a última. Essa aqui é danadinha também. Essa aqui era uma pergunta para uma pessoa que estava aqui falando. Eu queria saber de uma dos palestrantes aqui, se na igreja dela tinha muito surdo ou não. Quer dizer, eu não posso responder essa porque eu não sou da igreja dessa moça. Agora, a última pergunta é interessante. Como saber se a pessoa autista é salva? Como saber se ela sabe quem é Jesus? Essa pergunta é legal. Gostei dela. A pergunta é, de novo, João 3 e Jesus e Nicodemos. Quem é que faz... Onde que o vento sopra, onde que o vento leva, quem é? É o Espírito. Uma pessoa como nós podemos expressar a nossa fé. Né? Eu posso falar, você crê em Jesus? Ela vai dizer, eu creio. Como é que eu sei? Ela falou para mim, ela vai na igreja, ela participa do estudo bíblico, ela canta no coro, ela está dando sinais da vida dela de comunhão com Jesus. Um autista, de repente eu vou perguntar para ele assim, você crê em Jesus? Ele não vai falar que ele crê em Jesus como ela falaria, como outra pessoa falaria. Mas tem outras formas de expressar a sua fé. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma senhora da minha igreja tinha demência, sabe? Demência é você sai... o Alzheimer também, é todas essas doenças que têm relação com a perda da memória. Na nossa igreja, eu vou falar da minha experiência pastoral, na nossa igreja a gente tem o costume de dar a comunhão, a Santa Ceia para as pessoas. Não, vocês também devem ter isso na igreja de vocês, mas quando uma pessoa está doente e não pode vir mais na igreja, o pastor visita ela na casa
ele leva uma Bíblia, faz uma oração, e nós temos assim uma caixinha que tem o pão e o vinho, e a gente vai na casa da pessoa e ora com ela e dá a Santa Ceia para ela. Porque ela não pode vir mais na igreja, mas ela gosta de tomar a ceia do Senhor. Então a gente leva na casa. Essa senhora, ela morava já num lar assim de memória, memory care, né, que cuida de você, porque se ela sair na rua, ela se perde, ela não sabe quem ela é. Olha só, às vezes ela nem sabia quem eu era. Ela achava que eu era o pastor, às vezes não sabia quem eu era, achava que era o faxineiro, achava que era o médico, achava que era um dos filhos dela. A gente não se comunicava. Ela foi criada o tempo todo na igreja. Estou dando um exemplo para vocês entenderem o que é esse negócio de autismo, o que é esse negócio de fé. O nome dela era Jessie De Vries. Às vezes eu entrava, ela estava assim, eles botavam ela contra a janela, ficava olhando a janela assim, né, no mundo dela, sabe? Aí o pessoal sabia que eu era o pastor, pastor, só veio ver a Jessie. Aí eles viravam ela, botavam na mesa, lá no lugar do refeitório, no lugar que a gente tinha liberdade, porque eles sabiam, o pastor quer ficar com ela sozinho. Aí eu falava, ei Jessie, tudo bom, Jessie? Olhando para ela lá. Nada. Como é que aconteceu hoje? Um pouco ela falava às vezes algumas coisas. Nós fomos passear ontem. Não lembra? Ela achando que eu era o filho dela. Eu falei, mãe, foi bom, então. Entro na história dela, eu quero conversar com ela. Tinha um momento que ela não falava nada. Mas, aí vem o negócio da fé, quer ver, ó? Aí eu falava, Jessie, aqui é o pastor, né? Eu tinha a minha Bíblia. Às vezes eu mostrava a Bíblia para ela, não fazia nada. Mas, quando eu mostrava aquela caixinha que tinha a Santa Ceia, ela sabia a caixinha, rapaz. Eu botava na frente dela, os olhos dela ficavam... Ela reconhecia que naquele momento ela ia pegar o pão e o vinho e ela ia tomar a Santa Ceia. E aí ela ficava assim, quase que em transe, sabe entendendo, gente? Ela ficava assim. Aí o que eu fazia? Eu falava, Jessie, você reconhece isso aqui, né, Jessie? Isso aqui é o pão e o vinho, é o corpo e o sangue de Jesus, como ele fala na Bíblia. Você sempre vinha lá na igreja tomar Santa Ceia, hoje eu vim trazer para você. Aí eu abria, né, aí tem um copinho, tem tem o vinho, tem o pão, aí eu mostro para ela e eu dou para ela o vinho. E ela fica olhando aquilo tudo. Agora a pergunta que vou fazer é o seguinte: quem sou eu para dizer que ela não tem mais fé em Jesus? Está vendo? Ela expressou no olhar dela para mim que ela reconhece isso aqui. Então, uma pessoa que tem autismo, a Ana Paula falou sobre isso, de repente ele vai cantar, parece que está fazendo um monte de barulho, essa é a forma dele expressar o louvor a Deus. De repente, ele vai falar que ele crê em Jesus, tu não fala assim, eu creio em Jesus, que ele morreu por mim e ressuscitou, ele é meu Salvador. Ele vai dar um testemunho pessoal desse. Como é que é o nome do teu filho, Ana Paula? Luiz. Fala assim, Luiz, Jesus ama você? Eu não conheço o Luiz. E de repente o Luiz vai falar assim, porque eu já vi autista fazer isso. O que ele está dizendo com isso? Jesus está aqui dentro. Ó. Então, como é que eu vou saber se o autista crê em Deus ou não? Não sei, eu tenho que conhecer ele. Mas ele não vai falar, eu creio em Jesus Cristo, meu Salvador, que morreu, ressuscitou, ele é filho de Deus, tarará, vai falar um negócio desse tamanho. Não, mas eu preciso disso? Não, a gente não precisa disso, gente. O testemunho da fé, ele pode ser com um gesto, ele pode ser com um olhar. Então, o autista, de fato, crê em Jesus. Agora, como ele vai expressar essa fé dele, é de acordo com a característica dele, a característica dela. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, dizer... Aí está a importância de ter um pai e uma mãe perto, porque eles ajudam a gente a entender o filho. Eu não conheço o filho da Ana Paula, se eu fosse visitar ele, eu ia ter que falar muito com ela para primeiro poder ser pastor do menino. Por quê? Porque ele não me conhece. Tá? Eu tinha uma menina que tinha Down syndrome, no começo que ela não me conhecia, ela nunca falava comigo necessariamente, ela falava com a mãe dela. Eu estava ouvindo tudo que eu falava, mas ela não olhava, eu olhava para a mãe dela, sabe por quê? Porque ela tinha uma conexão com a mãe dela. Levou um tempão até que ela parou de olhar para a mãe, aí começou a olhar para mim. Então você tem que entrar na relação dela. Ela tem o seu próprio tempo. Você tem que dar tempo ao tempo. Uma coisa muito importante na salvação, na fé, na relação com Deus, é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Tá?
Vocês conhecem a história do Santo Agostinho? A Mônica era a mãe do Santo Agostinho. Ele foi nascido na igreja, batizado na igreja. De repente o cara virou maluco, andava com prostituta, o cara ficou louco. A mãe do Agostinho nunca desistiu dele. Sabe quantos anos ela orou pelo Agostinho? Para ele voltar para a igreja? 30 anos. Essa mãe era louca, né? Não, ela era a mãe do Agostinho. Ela orou 30 anos para esse cara. Ele virou depois o grande pai da igreja, que influenciou Lutero e muitos outros reformadores da igreja. Até hoje a gente lê Agostinho. Era um pai da igreja, de história da igreja, né, que trouxe todo o cristianismo para a África, outras partes do mundo, mas especialmente na África, e influenciou todo mundo hoje. Então pensa bem sobre isso. Eu não sei quando Deus vai dar o seu tempo. Nesses 30 anos que Agostinho estava fora da igreja, eu não sei como Deus não estava preparando ele para ser o que ele virou. Está entendendo? Ele virou um grande pai da igreja. 30 anos esse cara estava no mundo. Agora, se você lê os escritos dele, fica claro que muitas coisas que ele escreve é porque as coisas que ele experienciou no mundo como alguém que estava fora de Deus. E ele retorna para Deus agora como aquele que, é que nem um filho pródigo, né? Ele volta arrependido e agora ele tem uma nova vida com o pai. Agostinho passou por isso também. O que eu estou dizendo é o seguinte, gente, a gente com Deus e com a fé não é uma coisa imediatista. Não estou falando nem de deficiente, estou falando de qualquer um de nós. Tem gente que vem na igreja há 20 anos e ainda está cheio de dúvida. Aí, Antônio, você está aqui há 20 anos na igreja? Não... Gente, esse é o Antônio. E você, como pastor, vai amá-lo, vai ajudá-lo a continuar caminhando com Jesus. A gente não caminha, gente, junto com Jesus o tempo todo. Cada um tem o seu tempo de caminhada. Olha os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Eles eram todos iguaizinhos, né? Não, não eram. Cada um tinha o seu jeito. Mas eles eram todos discípulos de Jesus. Todos os 12. Até o Judas, que traiu, era discípulo de Jesus. E eles caminhavam 3 anos com Jesus o tempo todo, mas eles não estavam no mesmo nível de relação com Jesus. Mas eles eram todos discípulos. Jesus nunca disse assim para Pedro: Pedro, tu é melhor do que João. André, tu é pior do que o Judas. Nunca Jesus fala sobre isso. Jesus se dirige a eles todo o tempo. Igual. Ele é o Jesus de todos eles, é o mestre de todos. Ele sabe que cada um está num nível diferente, de caminhada de fé, mas ele está com eles o tempo todo. Então pense nisso na igreja. Eu como igreja, eu estou aqui, eu estou com o povo de Deus, na minha igreja, eu sou o pastor, cada um está numa caminhada diferente. Eu não conheço totalmente o coração deles, mas Deus conhece. Eu tenho que confiar que se Deus é o Deus deles, como também é meu, Ele vai cuidar deles. A minha função como pastor é ajudá-los a continuar caminhando com Jesus, é o que faz o pastor. Né? O que o pastor faz com o cajado dele? A velhinha fica para trás, ele vai para lá, essa vai, ele puxa de volta, ele vai, volta aqui, essa ficou para cá, ele vai indo, ele vai levando, elas não vão junto no rebanho. O pastor é que vai atrás delas. A ovelha é o bichinho mais bobo que existe, né? Ele se deixar, fica para trás. Ah, essa aqui de novo ficou para trás, não sei o quê. Esse é o trabalho do pastor, é o trabalho da igreja. Ele está fazendo todo mundo caminhar. Alguns ficam para trás, ou vão correndo na frente, ele traz de volta. Ele está muito apressadinho, vem para trás. Essa é a ideia do ministério, né? Com qualquer tipo de pessoa, deficiente ou não deficiente. A última pergunta que tem aqui é o seguinte: o que a gente pode fazer para um pastor ou os pastores serem mais sensíveis às pessoas às pessoas deficientes? Eu deixei essa por último, porque eu sou pastor, está falando de mim também, né? Gente, o que a gente pode fazer... A Ana Paula falou aqui, né, do pastor dela. Estou muito feliz que o nosso pastor é alguém que lidera e tal. No nosso seminário em St. Louis, onde eu trabalho, tem um curso, isso é o que eu estou falando para vocês aqui, eu dou um curso inteiro para os meus alunos. Eles ficam 7 semanas comigo estudando isso. E aí o que eu faço, eu não só falo, eu trago gente que nem ela, trago professor, trago gente que tem filhos para falar para os meus alunos. Os meus alunos é tudo rapaziada jovem, né? Tem alguns mais velhos. Então, aí entra esses dias entrou uma pessoa com paralisia cerebral palsy, paralisia cerebral, é o inverso. Então, a menina entrou lá, uma moça bonita, né? Rapaz, ela entrou toda, né? Porque ela tem dificuldade para caminhar. Aí eu preparo meus alunos, às vezes eu não preparo nada, eu quero que eles fiquem bem chocados mesmo. Essa é a minha intenção, eu sou meio malvado assim.
Eu quero que eles fiquem chocados com o negócio. Eu falo, olha, hoje vai vir uma menina com paralisia cerebral, estou cansado. Exato. E ela vai falar para você sobre a vida dela. A gente discutiu isso, aí ela entra na sala. Quer dizer, a menina entrou, né? Veio toda... Né? Aí eu falei, senta aqui, Mary, senta aí. Tal. Ela sentou lá, né? Aí tu tem que ver a cara dos alunos, né? Eles ficam chocados. Aí, gente, o que é o seguinte, ó. Tu não sabe, muita gente não é que a pessoa quer discriminar uma pessoa que é deficiente, é que o cara não sabe lidar com aquilo. Sabe? Aí é uma coisa tudo nova, eles ficam olhando e falam assim, bah. E aí tu não quer passar por ignorante, porque no fundo tu é, né? Ignorante significa uma pessoa que tu não conhece. Né? A gente fala assim, esse cara é ignorante. A palavra ignorante é falta de conhecimento. Né? A palavra gnosco, conhecer em grego, é ignorante aquele que não conhece. Nós somos todos ignorantes, sabiam? Em alguma área. A gente não conhece tudo. Então, mas por você não quer mostrar, você fica, né? Aí ela começa a falar da vida dela, fala onde ela era, Aí ela fala, vocês têm alguma pergunta para mim? Né? Ela está babando, ela está com um babador, tem que se limpar e tal. Então os guris, né, os rapazes ficam tudo assim, né? Eu tinha uma pergunta, né? Eles ficam todos temerosos de perguntar um negócio para ela, sabe? Por quê? Porque eles não sabem lidar. Então a gente está tentando preparar os nossos pastores. E olha a coisa, nem todos os pastores da minha igreja, lá do seminário, fazem esses cursos. É oferecido, não é obrigatório. Então, o que a gente pode fazer? Se eu estou numa igreja que eu tenho um filho que tem uma deficiência, e meu pastor não é uma pessoa antenada nisso, vocês têm que ajudar o pastor a deixar de ser ignorante naquele assunto. Às vezes o pastor ensina, às vezes o pastor aprende. Eu sei que tem muitos pastores que têm dificuldade nisso, né? Eu sou o pastor, né? Tarará. Mas com muito jeitinho, com muito carinho, vocês podem ajudar o pastor de vocês a serem um melhor pastor. Né? Então, de repente, convida o pastor para participar de uma palestra, de um grupo, de repente convida o pastor para ter um encontro com pessoas que têm esse tipo daquela deficiência que o seu filho tem, e você vai educando o pastor, para que o pastor possa ter a sensibilidade de trabalhar com pessoas deficientes. Ele não tem a obrigação de saber isso, porque ele foi treinado para ser pastor. Nem todo seminário prepara um pastor para ser pastor com pessoas deficientes. Né? Quando elas falaram aqui hoje do ministério com surdos, eu não tinha intérprete, eu era o intérprete, eu pregava e fazia sinais ao mesmo tempo. Entendeu? Eu fazia leitura da Bíblia, eu fazia, né, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 2, eu ia lendo para eles e fazia. É isso que eu fazia tudo ao mesmo tempo, eu falava para o meu povo ouvinte e falava para o meu surdo ao mesmo tempo. Porque eu não queria o surdo olhando para o intérprete, quando eu pregava, eu queria que ele olhasse para mim, porque eu sou o pastor dele. Uma coisa muito legal com o surdo é assim, vocês estão me ouvindo aqui, eu sei como vocês estão agora, vocês estão me olhando, estão prestando atenção, assim, tomara que esse cara acabe, que a gente vai embora. Quer dizer, quando a pessoa ouvinte está olhando para um palestrante, para um pastor, a gente está assim, né, e a gente fala assim, o cara está prestando atenção, mas a cabeça do cara, né, tu pode enganar o pregador. O surdo não é assim. Se você está pregando e o surdo não gosta do seu sermão, ele fecha os olhos. Porque ele não... E quando ele fechou os olhos, o que aconteceu? Ele parou de ouvir. Acabou. Teu sermão está um saco. Deu. Então, eu fiz vários cursos de homilética, e, na verdade, meu doutorado é em pregação, e o meu melhor curso de homilética, eu sempre falo para os meus alunos, foram os meus membros surdos. Eles me ensinaram a pregar. Porque se eu não conseguia manter eles em sintonia comigo, eu não conseguia manter ninguém comigo. Entendeu? E aquilo que eu falei para vocês, a gente é muito educado, quer ver? Eu sou pastor há tanto tempo, você chega numa igreja, vai pregar, no final o pessoal... Na nossa igreja tem o costume de ficar na porta, o pastor cumprimenta as pessoas, tarará. Então, quando o pessoal fala, pastor, seu sermão foi tão bonito, muito obrigado por ter vindo aqui dar a palavra para nós hoje. Que bonito, tarará, né? Muito obrigado, tal, né? Glória a Deus, tarará. O surdo vai dizer assim, seu sermão estava um saco. Não gostei do seu sermão, não entendi isso. O surdo fala isso para você. Então, no começo, isso me chocava, mas depois eu falei assim, como é que eu posso fazer com que ele não diga isso do meu sermão? Eu tenho que fazer o melhor sermão. Né? Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que para formar um pastor, para trabalhar com pessoas deficientes, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar com os pastores, ajudar eles. Alguns vão topar, não sei, né? Outros talvez não.
Criando soluções, gente. Estão vendo essa igreja ali, a Congregação Concórdia? Essa igreja, o pastor Erni Zabra foi pastor nessa igreja. Pastor Erni, vocês estão vendo que tem uma rampa de acesso? Eu fui lá domingo passado, cheguei lá e disse assim, não falei para o pastor que eu ia chegar lá. Eu fui membro dessa igreja por 4 anos. No meu último ano, eu já estava no primeiro ano do seminário, foi quando o pastor Erni veio para ser o pastor dessa igreja. Fiquei impressionado com essa rampa. Essa igreja não tinha rampa, não tinha nada. Elas têm o piso tátil para o cego, tudo direitinho, né? Aí está dentro do altar, tem uma tela. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, essa Concórdia, essa igreja tem 120 anos. 123 anos essa igreja tem. Aí tinha um senhor da igreja lá me falando, ele sabia que eu era pastor. Ah, pastor, veja, nós gastamos isso, reformamos toda a igreja, pintamos, botamos a rampa, tarará, tatatá, né? Então, olha só, eu chego numa igreja como essa, qual é a mensagem que eu recebo? Eu chego lá, eu vejo o piso tátil, eu vejo uma rampa. Se eu sou um deficiente de qualquer maneira, não precisa nem ser, posso ser um down, posso ser, mas especialmente se eu sou cadeirante, ou se eu sou cego, qual é a mensagem que eu recebo quando eu passo em frente de uma igreja dessa? Assim, aqui eu sou bem-vindo. Eu falei com o pastor lá e tal, eu não sei se eles têm um ministério para pessoas deficientes, mas a igreja está dizendo que eles estão abertos para isso. Isso já é um grande sinal. Nem sempre você tem isso na igreja. A pergunta é, como é que nós vamos começar isso? Veja só, Carlos Mosqueira é um professor, e ele fala da inclusão, segregação, integração e inclusão dentro da escola. Mas isso aqui é exatamente isso. Olha aqui, do lado esquerdo, os irmãos aí que são cegos, irmãs, tem uma bolinha com um monte de gente dentro do círculo, e fora do círculo tem muitas pessoas em cadeira de roda, cego, surdo. Isso aqui é exclusão. Isso é a exclusão que acontece na sociedade. Eu vivo dentro de um círculo que todo mundo parece comigo, e fora desse círculo estão as pessoas que não parecem comigo. Isso é excluir. Eu vivo no meu mundinho, o outro mundo vive lá. Isso também tem na igreja. A igreja está aqui, eu estou bem, quem está fora, está fora. Essa é uma forma de falar. O outro é a segregação, que é o quê? Tem 2 círculos, né? Tem o círculo com todo mundo que parece igual, aí você bota num buraquinho lá, todo mundo que é diferente de você. Cego, surdo, paraplégico, bota todo mundo lá. E aí, geralmente quando a gente faz isso, a gente pensa que resolveu o problema, porque eles estão, né, longe dos olhos, longe do coração, né? Está longe de mim. A integração, de repente, pode ser uma aparente solução. O que é integração? A integração não é tão ruim, de certa forma, às vezes. Por quê? Porque, de repente, dentro do mesmo lugar, eu posso ter um grupo de membros da igreja, mas eu tenho à noite um grupo de cegos, eu tenho à tarde um grupo de jovens. No meu ministério com surdos, eu comecei trabalhando com integração. Por quê? Porque a minha congregação, a São Paulo, de Porto Alegre, era uma igreja grandona, que a esposa do pastor Erni foi criada nessa igreja, e eles não estavam acostumados com esse negócio de traduzir. Gente, vocês não sabem assim a dificuldade que eu tive para convencer as pessoas a tomarem Santa Ceia na igreja, traduzir. Por quê? Não, eu falei para vocês, na minha igreja, quando alguém vem tomar Santa Ceia, as pessoas vêm no altar, certo? Tem igrejas que o pastor, os presbíteros vão passando de banco em banco, já viram isso? Dá o pão, dá o vinho e vai passando. Na nossa igreja não é assim. Para nós a Santa Ceia é um momento especial, as pessoas vêm por filas e vêm no altar. Tá? Vem uma fila, vem outra, e aí as pessoas vão ajudando, a pessoa vem para o altar, o pastor, algumas pessoas, um dá o pão, outro dá o vinho, o pastor dá uma bênção, volta. Aí os surdos, no começo, ficavam sentados lá atrás. Aí eu briguei, até que eu trouxe eles na frente. Eu sou um dos pastores da congregação. O pastor, que era o pastor principal, que eles chamam de pastor sênior, ele não entendia nada de surdo. Então ele às vezes concordava comigo, às vezes não concordava comigo. Aí chegou nesse dia de dar Santa Ceia, porque no começo eu não tinha nenhum surdo luterano, mas depois eu tive vários. Eles também queriam vir tomar Santa Ceia. E onde que eles iam tomar Santa Ceia? No banco de trás? Não, como todo mundo, eles vão ter que vir na frente tomar Santa Ceia, certo? Olha só o que acontece. Aí vinham os surdos aqui,
E eu traduzia para eles: tomai e comei, isso é o corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado por vocês para perdoar os vossos pecados. Porque é isso que o pastor fala para o ouvinte: tomai e comei, isso é o verdadeiro corpo do Salvador. Tá, eu traduzi isso. Menina, a diretoria da igreja, na segunda-feira me ligaram: pastor, nós temos que conversar. Falei: por quê? Pastor, o senhor não pode traduzir lá na frente, porque isso distrai todo mundo. Falei: não, eu era um guri jovem, né? Vocês já viram como é a minha personalidade, estava a fim de quebrar a canela de uns caras lá, mas eu não ia fazer isso, né? Porque eu sou pastor, eu tenho que ser um cara querido. Aí eu pensei assim: o que eu vou fazer, rapaz? Mas, né, Deus dá sabedoria. Eu falei assim: rapaz, o que eu vou fazer? Aí eu falei: gente, vamos ter uma reunião da diretoria, eu vou tratar esse assunto. O outro pastor era um cara querido, mas não entendia nada do negócio. Ele também está achando que está distraindo, está vendo? Eu falei: beleza, vamos sentar. Aí cheguei na reunião falando: Deus, me ajuda a achar uma coisa para me mostrar para esses caras que eles têm que entender que isso é importante. Tá. Aí na reunião, né, rapaz, chegou na reunião, aí os caras: pastor, o presidente ligou para o senhor aí, domingo o senhor deu Santa Ceia, a gente gostaria que o senhor não fizesse sinais. Falei: tá, então o que vocês querem que eu faça? Perguntei. Não, eles podem vir na Santa Ceia, mas não fala nada, dá o pão e vinho para eles, não faz os sinais. Aí eu fiquei pensando, falei: não, tranquilo, mas eu vou fazer o seguinte: quando vocês vierem, eu também não vou falar nada, vou fazer assim, ó. Aí os caras: não, só tem que falar. Falei: por quê? Não é só dar o pão e o vinho, acabou? Não, a gente tem que ouvir. Falei: como é que eles vão ouvir? Aí, cara, rapaz, aí acabou o negócio. Acabou, não tinha argumento, rapaz, não tinha argumento. Ou eu falei assim, ó, né, sem som, tá vendo? Ó, toma, né, eu posso fazer isso para vocês também. Não, mas não serve, a gente tem que ouvir. Falei: eles querem ver. Nunca mais deu discussão, acabou o negócio. Eu tinha um rapaz com paralisia cerebral que também vinha tomar Santa Ceia. Ele era um problema tomar Santa Ceia, porque a gente usa também às vezes o cálice, um cálice grande. Quando ele botava a mão no cálice, gente, era uma festa. Ia vinho para tudo que é lugar. Sabe, tu tem que ali... Eu tinha que me cuidar para não me molhar e tal. Eu falava para ele, falei: ó, Chico, vem junto com o surdo, fica na frente, eu vou dar para você a Santa Ceia. Ele não era surdo, eu falava para ele as palavras. Mas eu tinha que segurar com ele, era uma briga entre eu e ele: toma, não toma. Parecia que eu estava brigando com ele. Mas era assim, eu falei: eu vou segurar firme e tu toma a Santa Ceia. Então, gente, isso aqui é integração. Eles estão na igreja, mas não estão. Eles estão no grupo deles. Então eu tinha culto separado com os surdos para evitar esses problemas, porque eu sabia que o povo... Mas chegou um momento que o pastor falava assim para mim: hoje tu vai pregar no culto grande da igreja. Eu falei: mas se eu vou pregar no culto grande da igreja, os surdos vão ter que vir na igreja grande. E vão sentar onde? Na frente, porque eu vou pregar daqui. E aí, aos poucos foi tendo essa integração. E depois chegamos na inclusão, que é todo mundo junto na igreja. Por quê? Porque eles são parte do corpo de Cristo, aquilo que eu falei antes, tá, gente? Então, o ideal é trabalhar com os dois círculos de baixo. Estão entendendo? Integrar para incluir. Aquele negócio, quando está subindo escada, de repente você não pula do primeiro degrau para o quinto degrau, porque você pode quebrar as pernas. Você vai degrau por degrau, entendeu? Então, você vai com a inclusão, de vez em quando, vai com a integração, de vez em quando vem para a inclusão. Vai para a integração, de vez em quando vem para a inclusão. Até que dá um pouco, eles se acostumam com essa ideia de que nem tudo vai ser do jeito que eles queriam, tá? Então, isso é um processo muito interessante. Gente, nosso tempo está tocando aqui. Eu já falei para vocês que eu falo demais. Olha aqui, eu já botei os números ali, vai 1, 2, vai vir o 3 e o 4. Eu vou trabalhar com o 3 e o 4 o máximo que eu puder. A ideal é chegar no 4. O ideal é chegar no 4. Mas pode levar 2, 3, 4 anos para chegar lá. Agora, eu vou continuar falando sobre isso. O pai, o pastor, os pais vão tentar tocar isso para frente. Olha só, gente, lembra que eu falei para vocês sobre o verbo? Olha aqui, ó. Deus amou o mundo e deu Jesus para todo que nele. Então, os dois verbos, Deus ama e Deus dá. Esse é o sujeito do verbo, é Deus. Nós
que a gente faz? A gente crê, não perece e tem. Está vendo como é legal trabalhar com os verbos? Quando você lê um texto bíblico, ó, Deus ama, Deus dá. E a gente faz o quê? A gente crê, a gente não perece e a gente tem. Esse é o trabalho da igreja, tá? Por onde começar? A gente tem que fazer o dever de casa. Vamos começar um ministério com deficientes na igreja. Como é que a gente começa o ministério? Alguém me perguntou, eu falei, hoje vamos falar sobre isso. Como é que começa? Se eu sou um pastor que tem um treinamento, no meu caso eu tinha, eu sei o que eu vou fazer, mas nem todo mundo sabe. Mas se eu sou um pastor que não sabe muito, eu tenho uma Ana Paula, muita gente lá que vem falar comigo, pastor, nós queremos trazer as crianças aqui na igreja. Eu não sei, como é que a gente começa? Como é que a gente começa? Fazendo o dever de casa. Primeira coisa é perguntar. Tá? Você pergunta dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja, por quê? Porque eu só tenho uma mãe e um pai que têm filhos deficientes, eu vou sentar com eles e falar assim, olha, vocês têm 3 filhos, esse aqui tá. O que a gente tem que fazer para ter os filhos de vocês na igreja? Pergunta. E toma nota. Eu estou sendo educado, estou tirando a minha ignorância. Eu, como pastor, de repente eu trago uns líderes da igreja para fazer isso. Interno, externo. O que é externo? De repente, perto da minha igreja, tem uma escola para surdos, tem um clube de cegos. Eu não sei, eu vou ter que o quê? Perguntar. Entendeu? O que eu posso fazer na minha igreja para ajudar uma área aqui que tem? Na minha igreja tinha uma escola de surdo do lado da igreja. Né? Então eu vou trabalhar com surdos. Era a coisa mais natural. Mas se do lado da minha igreja, 2 quadras depois da minha igreja, tem uma escola de cegos, é com eles que eu vou. Então eu pergunto internamente, para saber a necessidade da minha igreja, pergunto externamente, para ver se tem alguma coisa que eu posso fazer pela minha comunidade. Interno e externo. Segunda coisa que você tem que fazer é escutar. Perguntou, escuta. Escuta interno, escuta externo. Está vendo? Isso vai dar um monte de informação para nós como igreja, como pastor, como liderança da igreja. Como é que a igreja fica consciente com o ministério com pessoas com deficiência? Depois que a gente tem toda essa informação, eu vou informar, vou educar e eu vou treinar a minha igreja para isso. Como? Eu tenho uma mãe. Gente, nós vamos começar um ministério com pessoas com autismo ou qualquer outra deficiência que tiver, porque nós vamos começar pequeno, a gente não sabe o que Deus vai levar. Quinta-feira à noite vamos ter uma reunião aqui, vamos ter um cafezinho, não sei o quê, vamos ter uma mãe, um professor que trabalha com autista dando uma palestra para nós. Porque vai ter um monte de pergunta. Eu nunca falei com um autista, não conheço, ou não conheço o cego, não conheço o surdo. Eles vão perguntar, eu vou informá-los. Eu vou ter livro, eu vou ter literatura, eu vou passar isso para eles. Eu vou informar, educar e treinar a minha igreja. Se o pastor tem formação, ele faz parte do treinamento, ele treina a congregação. Tá? 3 enfoques vão acontecer na igreja. Um deles é, primeiro, a instalação física. Se eu quero cadeirante na minha igreja, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter rampa, eu vou ter que ter banheiro adequado, eu vou ter que ter espaço aqui na frente para os caras entrar com a cadeira. Gente, não vão trazer cadeirante e deixar o homem lá atrás. Não, ele tem que estar aqui na frente. Está vendo aqui as marquinhas aqui, ó, das cadeiras? Ó? É aqui que eles têm que ficar. Na igreja é a mesma coisa. É deles. Eu falei que eu ia usar isso agora, eu vou usar aqui. Ó. Olha aqui que eu tenho na minha mão. Está vendo aqui? Ó, isso aqui é um tijolo. Não é de verdade, lógico, é de plástico. Ali tem uma igreja, a Igreja Cristo, Redentor de São Paulo. Essa igreja, o pastor Paulo, a esposa e o filho, que são membros, eles querem, a escola deles tem um banheiro para cadeirantes, mas a igreja não tem. Quando eles vêm no culto, para eles irem da igreja até a escola, é uma dificuldade. Então eles querem construir um banheiro lá na igreja. Não tem dinheiro.
vai custar uns 20 mil reais, talvez, o projeto. Então, olha só, eles bolaram, está vendo um tijolinho? É um tijolinho, ó. Então, eles falaram assim, ó, se alguém contribuir, vai ganhar um tijolinho simbólico que eu contribuí para o banheiro da nossa igreja. Estou dando um exemplo para vocês de como a gente pode fazer transformações na igreja sem ter dinheiro na igreja. De repente, você vai fazer uma campanha como essa, de repente, você vai falar com um empresário na cidade que nem cristão é, mas o cara é amigo seu, você conhece ele. Você vai lá e fala, olha, fulano, eu estou com um projeto na minha igreja, eu sei que você não vai na igreja, etc. Mas você é uma pessoa boa, você é um empresário bem-sucedido. Você acha que você podia ajudar a gente a fazer um banheiro para cadeirante na nossa igreja? Ou na nossa escola? Vocês vão ficar surpresos. Talvez vão dizer não. Mas minha experiência é que geralmente eles dizem sim. Você tem que saber vender o peixe, né? Mas você consegue fundos. Então, às vezes alguém vai dizer, pastor, tem uma igreja muito pequenininha, não dá para fazer nenhuma instalação física, uma reforma. Falei para vocês ontem, não temos uma igreja, mas do lado da igreja temos um salão de festa, que é nível do chão, vai usar aquilo lá para fazer um culto para eles lá, se eu não tenho condições de mudar. Aí vai entrar atividades e ensino. Eu vou ter que dar algum curso de Libras, eu vou trabalhar com surdos, eu vou ter que talvez ter um curso de como receber pessoas surdas, cegas, cadeirantes, pessoas com síndrome de Down. Como é que eu vou lidar com elas? Aqui no meu material eu dei para vocês uma coisa ali. Atitude também tem que ser trabalhada na igreja. Aquilo que eu falei para vocês. A Ana Paula também falou assim, eu viro uma leoa quando alguém fala mal do meu filho e tarará, né? Ela falou, por quê? Porque ela é mãe. Então, gente, cuidado, as atitudes. Você vai educar a congregação. Pessoal, se nós queremos receber uma pessoa com deficiência na igreja, temos que demonstrar o amor. A Ana Paula falou uma coisa ali, foi a Ana Paula? Não, foi a diretora. Não é o nome da diretora, Ana Paula? Márcia, ela falou assim, qual é o resumo dos mandamentos? Jesus fala assim, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amará o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a forma de trabalhar na igreja. Eu vou dizer assim, é e não é. Sabe por quê? Porque Jesus mudou o mandamento. E é isso que é o negócio. Porque, olha só, amará a Deus acima de todas as coisas, amará o próximo como a ti mesmo. Eu vou amar tanto o meu próximo como eu quero ser amado por ele também. É uma troquinha ali também. Está entendendo? Agora tem que fazer o que Jesus fala no Novo Testamento. Vocês vão amar um ao outro assim como eu vos amei. Aí, Jesus levanta o troço aqui, ó. Porque aqui eu estou comparando o meu amor, que eu quero receber de ti, com o meu que eu vou dar para ti. Agora, quando Jesus está aqui, ele fala assim, eu quero que vocês amem como eu amei vocês. Aí a pergunta que ele tem que fazer é, como é que ele amou vocês? Como é que Jesus amou vocês? Mas como é que ele amou? Você está me dizendo que ele se entregou na cruz, ele foi, deu ele mesmo, para poder ter a gente com ele. Então a igreja, ela não vai só amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo a si mesmo, vai amar como ele ama as pessoas. Aí o negócio é aqui, ó, o jogo muda. O jogo muda. E isso que nós temos que falar em atitude na igreja. Qual é a atitude da igreja? Você vai amar como Jesus amou você. Paulo fala o quê? Ainda quando nós éramos pecadores, Deus nos amou. Já pensaram assim, gente? Deus fala assim, ó, eu vou amar você, mas você primeiro fica bonitinho, santo, tarará, aí eu amo você. Não, Jesus fala, Deus amou a gente quando a gente era pecador e sujo e todo podre e morto. Aí que Ele amou você. Já falei para vocês, já entrei em casa de pessoas que eu entrei assim, né? Porque eu não queria entrar. Mas entrei, lógico que eu não fiz isso. Porque o lugar não era convidativo. Mas eu entrei lá, não por meu amor, porque se fosse amar aqui mesmo, eu não vou lá não. Mas eu entrei lá por causa daquele amor que ele está falando. E isso tem que acontecer na igreja. Instalação física, atividade de ensino, educação, atitude. A atitude tem que mudar. A minha atitude é ir ao encontro deles, não eles virem ao meu encontro. Certo? Não virem ao meu encontro. Olha aqui, ó, gente, vamos tocar. Por isso, quando tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé.
Isso é o interno, tá? Vou trabalhar com as pessoas que estão dentro da minha igreja. Mas, Paulo também fala assim, ó, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Dos outros é lógico, meu e teu, mas é dos outros que estão fora da minha igreja. É com eles que eu vou ter que trabalhar. Eu ajudo a minha família da fé, mas eu ajudo também o interesse dos outros que estão fora da minha igreja. E essa é a forma que eu vou mudando a atitude da minha igreja. Bom, agora eu vou falar rapidamente de algumas coisas aqui, ó. Toda igreja abraça a causa. Todo trabalho com pessoas deficientes, como qualquer tipo de trabalho, trabalhar com criança de rua, começa com um grupinho de pessoas. Mas na hora que você vai fazer, essa tem que ser a causa da igreja. Porque se ela for só a causa do pastor, de uma mãe, de um tio, o que acontece? Ela não vai longe. Isso aqui é difícil de conseguir, mas a gente tem que fazer assim. A igreja está abraçando esse projeto não é só do pastor, dos líderes da igreja, esse projeto é nosso. É a nossa igreja fazendo isso, tá? Uma outra coisa que você tem que pensar, gente, que o Ministério com Deficientes não é mais um programa na igreja. É o programa da igreja. Você está entendendo? Eu já falei isso para vocês ontem. Quebrou um cano, aí tu chama um cara e arruma o cano na igreja. Resolveu. Quebrou a luz, chama um eletricista. Ministério com deficiente não é assim. Vou ter um cara que faz isso. Não, vai continuar com vocês o ministério. Então não pode ser mais um programa, como é o coral, trabalho das crianças na escola bíblica, trabalho com os homens, os varões, as mulheres. Não é isso, não é mais um programa. É o programa da igreja. É parte do corpo da igreja. E isso tem que ficar muito claro com a igreja. Uma coisa que eu falei para vocês, gente, a igreja não é escola. Até a gente pode ter uma escola, aí é outra conversa. Mas se eu só tenho uma igreja, eu não vou fazer o que uma escola faz. Eu vou fazer o que uma igreja faz. O que a igreja faz é pregar o evangelho. É ministrar para a palavra de Deus para a mãe, para o pai, para o avô, para a tia, para o bisavô. Todo mundo que está ligado com esse negócio. É lógico que vai ter educação. Eu estou educando, eu dou escola bíblica. Mas a igreja não é escola, a igreja é igreja. Entenderam? Ok, vamos rápido. Problema de linguagem. Nós vivemos num mundo que é tudo politicamente correto. Quando vai começar o ministério, vai ser assim, como é que nós vamos chamar? Ministério para deficiente? Ministério para surdos? Como é que a gente vai falar? Pergunta para eles. Como é que nós vamos chamar esse ministério? É de deficiente? É deficiente. Não, a gente fica muito melindroso para falar as coisas. A gente tem que ser sincero. O ministério aqui é um ministério para surdos ou deficientes auditivos. Geralmente a gente fala ministério para surdos, né? Ministério para cegos. Mas a linguagem tem que ficar clara para a igreja, para a gente saber que a gente não está pisando em ovos, assim, né? Eu tenho que cuidar com o que eu vou falar. Todo mundo sabe o que vai fazer. O problema de linguagem é importante. Indo além da hesitação inicial, né? Tem aquele monte de perguntas nas costas da igreja. Como é que nós vamos fazer? Vamos para cá, vamos para lá? A gente tem que passar disso aí. Chega no momento que você tem que fazer isso aqui, ó. Dar o pontapé inicial. Você vai dizer, depois de treinou todo mundo, fez como é para ser, no dia 5 de dezembro nós vamos fazer o primeiro culto com os surdos, pessoal de cadeira de roda na igreja. Como é que vai ser? Não sei. Vai ser muito interessante. Vai estar todo mundo meio nervoso, correndo atrás, mas nós vamos começar. A gente tem que começar de alguma forma. Tem que começar. Vamos fazer. E olha, aqui é um negócio importante, ó, tentativa e erro. Esse ministério vai ter coisas que vão funcionar super bem e algumas coisas aqui, isso não deu certo. Nós vamos ter que voltar lá de novo e mudar isso, mudar aquilo. Quantas coisas no meu ministério, gente, eu descartei, coisas que eu queria fazer, fiz 1 mês, 3 meses, 4 meses, de programas na igreja e não deu. Tu tem que ser honesto e dizer, não deu. Nesse ministério que não é só um programa, é uma continuação, a gente tem que ajustar e arrumar as coisas. É uma tentativa e um erro. A gente fez bem, isso fez bem, a gente repete o que está bom. Isso está ruim, vamos mudar o que está ruim. Tentativa e erro. A igreja deve ser um ministério de reconciliação. Quero dizer o que, gente, aqui?
Lembra que eu falei para vocês da minha igreja em Porto Alegre? Quando eu fui dar Santa Ceia, o pessoal não queria. Então o pessoal no começo me chamaram para ser pastor para surdos e estava tudo bonitinho. Aí quando começou o ministério para surdos, tem um monte de cultura na igreja que eles não queriam mudar. Então vai ter conflito na igreja. Por exemplo, quer ver? Você traz os autistas para a igreja e tal, de repente as crianças começam a cantar, fazer barulho. Aí, daí um pouco vem a diretoria e fala assim, pastor, essas crianças fazem muito barulho aí, não dá. Será que a gente não pode fazer um outro horário de culto só para eles? Isso vai ouvir essa conversa. Ministério, uma comunidade de reconciliação. Você vai conversar com eles e conversar com as pessoas que estão envolvidas no ministério. Fala, gente, escuta, isso aqui é a igreja. Nós amamos não como nós queremos, mas como Deus nos amou. Nós vamos ter que achar um meio termo aqui, como é que nós vamos fazer isso? Então, a igreja se torna uma comunidade de reconciliação. Reconciliar aqueles que são envolvidos com o ministério com deficientes, com aqueles que estão há 30 ou 40 anos naquela igreja e não querem mudar nada. Acharam que era uma ideia bonitinha trazer surdo aqui para dentro, mas agora a coisa ficou meio complicada. Então, a igreja se torna uma comunidade de reconciliação. A igreja também se torna uma comunidade de esperança. Por quê? Porque aqui é o lugar que eu vou receber conforto e consolo. Lá fora, não tenho isso, mas na minha igreja eu tenho. O que eu vou fazer como igreja para se tornar uma comunidade de esperança? Se tornando uma comunidade de discernimento é o outro passo. Vai chegar um ponto que, de repente, a gente não sabe onde a gente vai. O que nós vamos fazer? Às vezes os pais, os filhos são pequenininhos, é uma coisa, um pouco os filhos estão com 20, 22, 18, os hormônios começam a explodir, tarará. O que a gente vai fazer? De repente vai ser os pais indo falar com o pastor, com a direção da igreja. O que nós vamos fazer, pastor? Está meio complicado e tal. De repente a gente vai ter que fazer o quê? Vamos discernir isso. Vamos ajudar a nossa comunidade com deficiência, que é parte da igreja, fazer decisões sábias. Né? De repente tem uma mãe solteira, eu não falei sobre isso aqui, mas geralmente, gente, famílias com filhos deficientes, geralmente tem divórcio. Isso é altíssimo, eu nem falei sobre isso, mas isso é a realidade. Eu vivenciei isso. Aí vem aquele negócio da culpa, tá vendo? Isso aí vem da tua família. O cara fala para a mulher, isso é problema teu. O cara, e ela fica com o guri que era surdo, fica com o guri que é cego. O cara desaparece, o cara não quer problema. Ou o inverso. Já vi o inverso, a mulher falar, esse cara aí não é meu, esse filho não é meu. Pum, está o cara com o bebê e sem mulher e o filho. E tem 2 mais filhos lá. Então, de repente a mãe é solteira, a mãe tem dificuldade, ou o pai é solteiro, também tem pai solteiro, né? Pastor, o que eu faço? Eu estou com dificuldade. Vamos ajudar, como comunidade, como igreja cristã, a discernir que decisões. Essa é a igreja que está lá para apoiar essa família, ou esse indivíduo, ele é um surdo que tem 35 anos, e não sabe o que fazer da vida dele. Vai ser nós ajudando eles. Gente, é um comprometimento, não é só um programa. Vocês estão entendendo? Se tornando uma comunidade de descanso. Jesus falou, né, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A igreja é um lugar de descanso. Deve ser. Né? Se você tem uma família, alguém na família que é deficiente, ou você é pai ou mãe de uma pessoa deficiente, chega um momento que você fala assim, eu queria ter um lugar para descansar um momento com alguém que me apoia, que me ajude. A igreja é esse lugar, deveria ser esse lugar. Tá? Sendo uma comunidade de amigos e amigas. Vocês estão vendo que nessa ilustração tem uma pessoa aparentemente normal com uma outra que não é normal, né? É surdo, é cego, está faltando uma perna. O Davi foi embora com a mamãe dele que estava ali, né? Mas, tu viu, ele vai numa escola normal, né? Ele tem lá um coleguinha que é autista, que não é da classe dele, ele é surdo, ele é cego. Mas sabe, essas crianças, eles querem ter amiguinhos normais, se eles podem ter. Não é fácil isso. Né? Especialmente se você tem autismo, vocês viram lá, né? 1, 2, 3 diferentes. Tem criança que é amorosa, tem criança que é violenta. Tudo isso, gente, dá um pouco ou muito trabalho, vou ser sincero. Dá dor de cabeça? Dá. Mas esse é o corpo de Cristo. Lembra que Paulo fala? Esse dedo que é tão pequenininho não é tão importante. Não, ele é importante, ele faz parte do corpo. Ele está no corpo, ele faz parte do corpo. Me incomoda? Mas ele está lá. Eu preciso dele, ele precisa de mim.
certo? Então, essa comunidade de amigos, né? Fazer momentos, de repente, um piquenique na igreja, trazer essas pessoas, fazer um evento da igreja que as crianças possam brincar, tem que ter um monte de gente com eles, porque tem que ser supervisionado, não dá para deixar os guris brincando lá, vamos ficar conversando aqui um pouco como isso, não, tem que estar junto com eles, mas isso é importante, tá? Se tornou uma comunidade que advoga pela causa do deficiente. Quando a igreja entra nesse ministério, ela tem que abrir a boca, tá? Lutero tem uma citação muito interessante. Lutero fala assim, que a igreja jamais deveria ser a casa da pena, mas a casa da boca. Sabe do que Lutero está falando? Lutero está falando da pregação da Bíblia. Ele fala assim, Jesus não mandou escrever nada. Jesus mandou pregar o Evangelho. Lógico, a gente escreveu, o Espírito Santo inspirou para escrever a Bíblia. O que Lutero está dizendo, a igreja não deve ser uma casa da pena, porque ela fica escrevendo. Ela devia ficar falando de Jesus. Então, como comunidade cristã, nós temos que advogar, nós temos que ser a boca e a voz. Eu fui em várias reuniões, quando era pastor em Porto Alegre, falar com o prefeito, falar com o hospital, falar com o delegado. A delegacia de Porto Alegre tinha o meu nome, porque naquela época não tinha intérprete profissional. Um surdo era preso, os caras ligavam, naquela época não tinha celular, gente. Os caras ligavam para minha casa, 2 da manhã, pastor, prendemos um surdo, aí dá para o senhor vir aí, vou mandar a viatura ali buscar. Prenderam o pastor às 2 da manhã. Não, eu fui lá traduzir para o cara, rapaz. Né? Mas era isso mesmo, às 2 da manhã, de repente, eu era amigo dos delegados, não sei o que, era uma coisa interessante. Aí o cara deu uma facada na mãe, eu não sei o que, uma surda foi estuprada. Gente, eu ia em cada coisa que vocês não acreditam, né? Não tinha intérprete, era eu e o Ricardo e eu. Aí eu fui traduzir, gente, eu tenho que contar essa história porque é fascinante. Eu fui numa consulta médica, uma senhora surda, eu era um gurizão, ela devia ter uns 40. Ela disse assim, pastor, só podia ir comigo no meu médico? Eu não consigo falar com ele e tal. Eu falei, lógico, vou sim, então não tem problema. Era um ginecologista. Aí eu falei, rapaz. Tá, olha só, gente. Aí eu entrei lá com a mulher. Aí o cara falou assim, não, ele não deve ser marido dela, porque ele é muito novo, ele não é filho, porque ele é muito velho. Quem é esse cara? Aí eu falei, doutor, eu sou pastor Eli Prieto, sou tradutor de surdos, essa senhora é surda, ela vem na minha igreja, ela não tem muita educação, ela não sabia ler direito, ela só fazia sinais. Hoje, gente, a filha dessa mulher é doutora, ela não é surda, ela é doutora em educação de surdos. A filha dessa mulher, são 2 filhas, a mais nova é doutora em educação, professora da URGS de Porto Alegre, que nem da USP aqui, é a filha dessa mulher. Ela era pequenininha, eu fui, né? Aí o médico ficou assim, pois é, né? Eu vou ter que fazer umas perguntas para ela, falou assim, só não está falando comigo, só está falando com ela. Pergunta para ela. E aí ele começou a perguntar. E depois explicar o negócio do exame dela, tinha um corrimento, sei lá. E estou aí traduzindo, né, cara? É eu lá no meio desse negócio. Gente, eu já traduzi cada coisa, vocês não acreditam. Me meteram agora não, né? Por exemplo, hoje, se alguém me chamasse, fala, não, leva uma menina com você, tem uma intérprete feminina lá, ela vai trazer isso para você, não precisa eu estar exposto a isso, e também deixar a mulher ali numa situação constrangedora, né? Mas ela confiava em mim, eu era o pastor dela. Você está entendendo, gente? Pastor, eu fui no exame de ginecologia com uma membro da minha igreja. Como é que é, pastor? Eu fui lá essa semana. Quer dizer, você está entendendo? Esse tipo de conversa maluco. Mas esse é o pastor ou é a igreja que advoga pelo deficiente. Você vai brigar pelo cara. Vai lá, vai falar com o prefeito, vai falar com o vereador, vai falar com o deputado. A igreja tem que estar envolvida com isso, a igreja tem que ser a igreja da boca. Proclama o evangelho, não fica só escrevendo coisa, fala. Né? Muito bem, gente. Vou terminar com isso aqui, ó. 1 Coríntios 12, falei sobre isso hoje. Deus coordenou o corpo, a igreja, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja o quê? Divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor dos outros. De maneira que se o membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Esse é o ministério da igreja cristã,
com deficientes. Deus escolhe como monta o corpo, Ele escolhe aonde os membros fazem parte desse corpo, e os corpos são honrados de acordo com aquilo que eles fazem parte do seu corpo. Alguns são mais bonitinhos, outros são mais inferiores, não sei. Eles todos estão lá por uma razão. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência. Eu fui. Vamos levantar, Não, que aplaudir e agradecer a Deus pela vida do Dr. Eli. Não, obrigado, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. As perguntas. Obrigada, doutor Eli. Talvez, não sei se eu tenha noção da extensão de tudo que aconteceu aqui nos 2 dias, da importância do que nós ouvimos, da importância. Eu recebi um depoimento agora do pessoal da comunidade Casa Refúgio, e uma pessoa disse que descobriu, que estava perdendo a visão do direito e esquerdo, 8 graus em um, 6 graus em outro, e ele estava muito revoltado e reclamava. E aí ele disse que esse curso foi um divisor de águas para ele, o tanto que ele entendeu, e hoje ele agradece a Deus. Isso eu acho que é só um exemplo. Pode sentar, gente, rapidinho nós vamos terminar de verdade. Só um exemplo do que Deus fez aqui para cada um de nós, enquanto pessoa, enquanto igreja, enquanto sociedade. Obrigada mesmo, doutor. E veja, eu até falei para ele tem um pique que não deixa cair, Vocês perceberam? Ninguém dorme também, Então, ele veio numa constante. Então, a gente agradece que Deus continue usando mais ainda a sua vida. Quero chamar aqui o Vinícius, que vai fazer uma homenagem com o projeto da Sociedade Bíblica do Brasil, na Regional São Paulo. E depois nós vamos chamar nosso diretor executivo, doutor Erni, para fazer a oração, os agradecimentos finais. Você também está nos acompanhando no YouTube, nossa gratidão, obrigada. Nós tivemos um público aí constante acompanhando o evento, pessoas que até quando saía avisavam, olha, eu vou sair um pouquinho, depois eu volto, mas depois eu acompanho tudo que eu perdi no YouTube. Então, muito obrigada a você que confiou também no nosso trabalho, nossa missão e esteve conosco durante esses dias. Bom, pessoal, mais uma vez, e agora a gente chega aqui ao final do nosso evento, que foi uma bênção, não é mesmo? Foi bom demais, graças a Deus. E ao reverendo Eli Prieto, a nossa gratidão, porque creio que essas palmas expressaram muito daquilo que foi o sentimento do nosso coração. Gratidão, investimento, e a gente sai animado aqui, não só para sair informado, mas transformado por essas palestras, para que a gente possa, como diz a palavra, praticar. E na prática também tem aquilo que a palavra de Deus diz, a quem honra, honra. E nós queremos honrar a sua vida, porque o Senhor é um tradutor natural para os deficientes, e a gente quer entregar de presente através das 2 remanescentes, porque os deveres tiveram que ir embora, gente, por causa do trânsito, metrô, e eles vão para casa sozinhos, independentes. A gente deixa eles lá na estação Armênia, então eles já foram. Mas as 2 campeãs que ficaram aí, eu quero chamar aqui, por favor, a Germina e a Maria Aparecida, conhecidas como Cidinha, porque elas vão entregar um presentaço para o senhor, que na verdade é o mais novo lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil. A gente viu que o senhor gostou, o senhor falou, nossa, achei fantástico, Está lá no estande, aquela coisa toda, e está aí, a publicação mais recente da SBB, e a Cidinha vai entregar para o senhor a Bíblia, traduções que contém as 5 traduções da Sociedade Bíblica do Brasil. Em nome de toda a SBB, Deus abençoe muito a sua vida. Som.
e elas têm uma palavra de gratidão para o Senhor. Uma vai agradecer e a outra vai orar pela vida dele, amém? Aqui, faz a gratidão aqui no microfone. Muito grata, pastor. Você é o pastor mais sábio que eu já conheci. E que Jesus te abençoe sempre, você e sua família. E esse é um presente, uma lembrança, representando a regional da SBB de São Paulo. Que Deus te abençoe. Parabéns. Muita luz e paz a você e sua família. Que Deus abençoe. Tudo de bom. Prazer imenso. Eu sou a Germina e para mim é um privilégio muito grande, uma alegria de estar aqui agora para orar por esse pastor tão abençoado que nos trouxe assim um ensinamento maravilhoso. Eu confesso que eu gostei muito, muito, muito de ter participado aqui com vocês todos e de ouvir esse pastor que nos trouxe tantas palavras tão lindas para nós, tanto conhecimento. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, por ontem e por hoje, Pai. Te agradecer pela vida do pastor Eli, Pietro, Senhor, pelo esse teu servo tão abençoado, Pai, que se preocupa, Pai, com os surdos, com os cegos, com os deficientes de todas as formas, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque Ele dispôs o tempo dele para estar ministrando a Tua palavra, Senhor, levando, Senhor, o Teu evangelho a essas pessoas. Pai, obrigada pela vida dele aqui conosco. Obrigada pela SBB, Pai, que nos proporcionou, Pai, essa bênção para cada nós. E um dia, Pai, quando o Senhor nos levar, nós não vamos poder dizer que não ouvimos a Tua palavra e que não ouvimos ensinamentos maravilhosos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto com o pastor? Aí, se ele puder me dar, apresentar. Fica do outro lado dele. Eu tô aqui com você. Pessoal, enquanto ele se despede aqui, eu quero, em primeiro lugar, expressar minha gratidão a Deus por esse evento. A gente orou por ele, trabalhou por ele. Muito obrigado que Deus permitiu realizar isso. Em segundo lugar, agradecer mais uma vez aqui para o Mackenzie por ter nos hospedado e dar todo esse apoio necessário. Vocês imaginam ter um lugar privilegiado como esse para esse encontro. Se a gente fosse fazer em qualquer outro lugar, nós não teríamos condições de fazer. Então, muito obrigado ao Mackenzie, uma instituição cristã que também se preocupa em ajudar que a palavra de Deus chegue a todos. Uma palavra de gratidão a toda a equipe da SBB, de todos eles, todos que participaram, vários departamentos, várias pessoas, cada um de uma maneira, mas muito obrigado a essa grande equipe interna que ajudou durante esse evento. Muito obrigado também ao grande número de voluntários. Vocês viram como tinha voluntários. E o trabalho da SBB é feito assim, a grande maioria por voluntários. Nós temos no Brasil todo voluntários que ajudam esse trabalho. Hoje já são mais de 12 mil voluntários trabalhando para que a palavra chegue a todos. E também obrigado àqueles que ofertaram. A gente tem por hábito não cobrar esses cursos, não cobrar nada, mas eles são um custo elevado, que para nós é pesado, e muita gente coopera. Eu lembro quando a gente começou o Braille, a gente tinha dificuldade até para conseguir uma Bíblia em Braille doada. Hoje já são muitas pessoas sensibilizadas e cresce o número, porque mais pessoas estão querendo que a palavra chegue a todos. Muito obrigado a todos aqueles que dão suas ofertas para que esse ministério possa ir adiante e as igrejas sejam, como diz ali, despertadas para a questão da Bíblia com a pessoa deficiente. E uma palavra muito especial de gratidão
aos que aqui participaram dos debates e trouxeram a sua contribuição. Finalmente, uma palavra de muita gratidão ao professor Eli Prieto, doutor Eli Prieto, um amigo pessoal de muito tempo, e vocês viram a capacidade dele transmitir esse assunto e o preparo dele. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que vocês tiveram um dos maiores especialistas mundiais desse assunto aqui com vocês nesses 2 dias. Muito obrigado, Eli, que Deus abençoe. Agradeço também ao seminário, lá pela disposição deles de apoiar a sua vinda para cá e que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério lá nos Estados Unidos. E nós queremos sair aqui pedindo que Deus conceda a sua bênção sobre todos nós. E eu peço que fiquem de pé, e essa é a nossa palavra de despedida, pedindo a Deus a sua bênção, e nós vamos usar para isso as palavras da bênção que está na Bíblia, a bênção apostólica. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Abraço a todos.